Oi, que tá me resenhando sonhos, a gente vai falar sobre A Oração dos Miseráveis. A Oração dos Miseráveis é um lançamento de 2021 da editora Trama, com tradução do Fábio Fernandes. O autor é o Garrett Hanrahan. Eu nunca na minha vida vou conseguir pôr o nome desse autor direito, então já peço desculpas antecipadamente. E este é o primeiro livro dentro da série O Legado do Ferro Negro, que começou a ser publicada em 2019. Aqui a gente vai ser apresentado a três personagens: a Carrie, o Mastro e o Ratazana. Os três são amigos, trabalham juntos enquanto ladrões e vivem na cidade de Guerdon, que é uma cidade que tem uma história muito interessante, que acaba sendo personagem por si só aqui dentro da história, e na minha opinião talvez seja o personagem mais interessante que a gente consegue ver aqui, talvez até o mais bem retratado. A gente vai começar esse livro então com esses personagens participando de um roubo. Eles têm uma missão ali específica, só que as coisas acabam dando errado. Tinha um outro grupo indo para uma outra missão que eles não sabiam. Esse grupo acaba causando um grande transtorno e eles acabam meio que levando a culpa. E logo de cara a gente já percebe que tem alguma coisa rolando aqui. Esse começo me lembrou um pouquinho Foundry Site, inclusive eu fiz uma resenha bem recente aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês aqui em cima. E esses personagens acabam se separando um pouco, alguns deles conseguem escapar, outros deles vão se ver presos em uma situação muito específica, e a partir daí a história começa a caminhar. Demora um pouquinho, gente, até a gente entender efetivamente o que está acontecendo aqui e talvez o que é essa guerra ancestral, que tem um trechinho aqui na capa que fala: uma guerra ancestral está despertando, de que lado você vai estar? E essa é uma das coisas, inclusive, que eu achei um pouco peculiar desse livro, que é a forma como ele vai nos introduzindo as coisas, tá? A gente tem uma série ampla de criaturas e situações nessa cidade. É uma mistura gigante de cenários e situações. E eu achei o autor meio all over the place, assim, pra dar essas explicações. Ele dá um pouquinho aqui, depois ele dá um pouquinho ali, depois ele dá um pouquinho colar. Mas deixa eu começar falando primeiro dos nossos três protagonistas. A Carrie, ela é uma garota que tem um passado no qual ela foge um pouco. A gente, no começo desse livro, sabe muito pouco sobre ela, e depois a gente vai descobrindo um pouco mais. A gente tem uma descrição do ponto de vista de um outro personagem que fala, né, que ela provavelmente está fugindo de algo. A gente tem o Mastro. O Mastro contraiu uma doença aqui que está transformando ele em um homem de pedra, então ele tá tendo o corpo dele calcificado. Ele tá conseguindo desacelerar um pouco esse processo e manter um pouco do controle com injeções de uma droga específica aqui, que é a Alcahest. Essa droga dá um pouquinho mais de mobilidade para ele, ou reduz um pouco os efeitos, mas é uma coisa que ele não vai conseguir manter por muito tempo. E esse cara, ele tem uma história interessante dele no passado dele, porque ele descende de um dos grandes comandantes aqui da guilda de ladrões, que é pra hoje a qual ele trabalha, né? Então o que aconteceu aqui que ele não tá no comando desse local tem a ver com o fato de ele se tornado um homem de pedra, né? Ou estar se tornando um homem de pedra. E quem tá comandando isso é exatamente quem mandou eles pra essa confusão toda. A gente começa o livro aqui. O terceiro membro aqui é o Ratazana. O Ratazana, ele é um carniçal. Carniçais aqui se alimentam de coisas mortas, coisas pútridas, enfim. É uma lógica um pouco parecida com homens de pedra, tá, gente? Quanto mais você se alimenta, mais você esbanja dessa situação, menos consciente, menos humano, digamos assim, você fica. E aí, então, a gente tem esses três personagens que são completamente diferentes se unindo aqui nesse trio improvável. Porém, esse trio improvável, como eu falei pra vocês, dura muito pouco tempo junto no começo desse livro. E pra mim, talvez esse tenha sido um dos grandes fatores aqui pra minha experiência com essa leitura. Mas antes de eu voltar aí, deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre as outras criaturas. A gente tem várias guildas aqui, várias organizações que atuam nessa cidade, e a gente tem algumas grandes peculiaridades aqui. Por exemplo, a gente tem homens de sebo. São basicamente criminosos que foram manipulados, reconstruídos alquimicamente, formato de cera. E eles acabam sendo uma patrulha de vigilância. Então, eles meio que pegam essas pessoas, derretem, manipulam elas, reconstroem elas num formato de cera, e eles se tornam conscientes quando eles estão com a sua chama acesa. E quando eles estão com a chama apagada, eles ficam completamente imóveis. A forma como eles se constroem é um negócio bizarríssimo. A gente também tem os rastejantes, que são vermes que se alimentam de qualquer coisa. Esses vermes se juntando numa grande pilha, eles conseguem formar uma forma humanoide. Não é divertido, não é legal. A gente tem os caçadores de ladrões aqui, que são meio que caçadores de recompensa, e a gente tem uma presença bem forte aqui de um personagem específico, que é o Jerry. Ele vai ter um papel bem importante dentro da trama, então é um personagem pra gente ficar de olho. Inclusive, a gente tem vários personagens coadjuvantes aqui, que às vezes chamam mais atenção da gente do que os personagens principais, tá? O Jerry é um desses. A gente também tem a Alena, que é uma santa que trabalha para uma
dessas guildas, e ela é uma Santa dos deuses guardados. A gente tem duas distinções aqui mais fortes de deuses, que eu já vou chegar lá. E outros personagens que a gente tem aqui é um professor, que vai aparecer um pouquinho mais pra frente na história. A Eladora, que é uma personagem super interessante, e é uma personagem que eu olhei pra ela com um pouco de maus olhos no começo da história. Eu fiquei pensando, o que essa garota veio aprontar, hein? E depois ela acaba sendo uma peça super importante, e talvez é uma das peças mais relevantes aqui, talvez mais do que a Carrie, na minha opinião. Porque eu tenho um problema com essa personagem. Na verdade, eu tenho um problema com todos os três protagonistas. Eu tive uma dificuldade muito grande de me conectar com eles. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que as personalidades deles não foram bem trabalhadas. A gente, por exemplo, vai ter um insight na cabeça do Mastro passado da metade do livro, sabe? Só que aí, até esse ponto, eu já vi muito dele e eu já devia estar me importando muito com ele. Então é muito raso. E eu acho que grande parte disso é porque os personagens acabam se separando muito rapidamente. A gente não consegue ver a sintonia e a amizade deles. Pra gente acreditar nessa relação, o autor tem que reforçar isso através de outras formas. Ele não faz necessariamente isso, a não ser o fato de que eles estão sempre pensando sobre se o outro tá bem ou se não tá. Ou, será que eu vou atrás do fulano? Será que eu vou ajudar o fulano? Onde será que tá Beltrano? O que será que aconteceu com o fulano? Mas a gente não tem necessariamente uma descrição aqui que nos passe esse vínculo de forma muito clara. E pra mim isso foi um fator relevante pra que eu não me apegasse nesses personagens. Dos três principais, o que eu mais gosto é o Ratazana, só que de todos ele é o que a gente menos vê e é o que vai de um ponto a outro muito rapidamente dentro da história. Então assim, o autor ele nos começa dizendo que este personagem está seguindo essas regras dentro da existência dele. Na primeira oportunidade, no primeiro teste desse personagem, o personagem vira drasticamente e se torna praticamente uma outra personalidade dentro da história. O Mastro, ele é um personagem que ele vai sendo carregado, ele é mais lento pela própria constituição dele enquanto personagem, mas ele é um personagem que ele vai sendo carregado pela história. Ele tem muito pouca ação dele aqui. É levado para um lugar, daí a partir daí ele é tirado daquele lugar, daí a partir daí ele vai parar em tal lugar, daí nesse lugar exigem dele uma certa posição, daí ele toma essa posição. Mas é muito pouco o que ele decide por ele mesmo dentro da história. E a Carrie, ela também é uma personagem que vai sendo carregada por forças exteriores. E ela é uma personagem que, pra mim, ela acaba ficando muito superficial. Porque ela não tem, efetivamente, grandes traços de personalidade. Ela é uma garota que tá fugindo de um passado que a gente vai descobrindo aos poucos dentro da história. Ela descobre algo particular sobre ela, que é o que vai mover parte dessa trama aqui. E ela tem essas preocupações que é até de vez em quando pensar onde é que estão os amigos dela e tentar não ser sucumbida pelo que tá acontecendo ao redor dela. Basicamente, essa é a descrição da personagem, que não coloca aqui nenhuma particularidade sobre a personalidade dela em si enquanto pessoa. Dá pra no próximo livro trocar o nome dela por outro nome, vai ser a mesma personagem, porque ela não tem nenhum traço particular que diferencia ela, sabe? Isso faz com que ela não seja uma personagem marcante. E ela é dos três o que tem mais tempo no livro aqui. Ela é a personagem que vai mover mais essa história. Eu não gostei muito desse afastamento da personagem. Normalmente, em casos assim, provavelmente não seria uma personagem que eu curtiria bastante se tivesse um pouquinho mais de personalidade aqui. Se a gente for colocar ela e a Eladora, por exemplo, uma do lado da outra, a Eladora tem muito mais personalidade e tem muito mais ações genuínas dentro da história aqui, que ela não é, tipo, arrastada em direção, sabe? E isso acaba comprometendo um pouco do papel dessa personagem aqui dentro da história. Dito isso, a gente tem uma questão de narrativa aqui, que eu acho que o autor até trabalhou de uma forma interessante, que cada um desses personagens, quando você entra pro ponto de vista deles, você meio que sente uma mudança no ritmo. Então, assim, o ponto de vista do Mastro, ele é um pouco mais pesado, sabe? Parece que tem a ver com o fato dele ser um homem de pedra. O da Carrie é uma coisa meio confusa e só vai, assim, ela só vai nas coisas, ela só mergulha naquilo, ela não pensa muito sobre o que ela tá fazendo. É uma coisa mais rápida. E o do Ratazana já é uma coisa um pouco mais sombria, uma coisa que tá o tempo inteiro meio que perturbado por aquelas coisas que estão acontecendo ali. E a aura desse livro, gente, eu não sei se ele foi classificado como Dark Fantasy no Goodreads ou até nos gêneros dele, mas ele tem uma vibe muito assim, sabe? A gente tem algumas cenas que são um tanto quanto peculiares, a gente tem toda essa constituição. Gerdon é um lugar que consegue ser bastante perturbador e sombrio por causa dessa quantidade
quantidade de criaturas estranhas que estão caminhando aqui. É uma cidade que constantemente se ergue e é derrubada. É uma história que começou como um local completamente confuso de pirataria, aos poucos foi se refazendo e se desfazendo, se refazendo e se desfazendo através de guerras, conflitos, pessoas que chegavam e tomavam, guildas que se levantavam, governantes que caíram, enfim, coisas que foram acontecendo aqui no caminho dessa cidade. Então é uma grande confusão de ações aqui, de criaturas, de configurações, de pessoas no poder, de guildas, disso, de aquilo. A gente tem toda uma questão aqui de alquimistas que fazem essa parte da magia, a gente tem essa parte de quem tá estudando, a gente tem a parte da religião, que é uma parte importante dentro da história e que vai puxar o plot principal, tá? A gente vai ouvir muito sobre o passado dessa cidade e sobre esses eventos que foram cunhando um pouco. E é por isso que eu digo que a cidade é praticamente um quarto protagonista aqui, talvez o mais forte de todos, porque ao longo de todo o livro tem uma coisa que o autor faz questão de pontuar, é o fato de que a cidade, ela é muito pulsante, uma aura mais fria na cidade. E aí um dos aspectos que ele escolhe explorar aqui, além da política, a sua peça aqui dentro da história, é a parte religiosa. A gente tem aqui uma igreja, que é dos safidistas. A gente tem meio que dois tipos de deuses aqui, os deuses guardados e os deuses de ferro negro. E de vez em quando surgem os santos aqui, são pessoas que manifestam algum tipo de poder. Uma Alena que eu falei pra vocês, a Alena é uma manifestação dos deuses guardados. Os deuses de ferro negro são deuses tidos como deuses meio do caos aqui, eles foram meio que escorraçados aqui, rolou todo um conflito anterior, então tem uma situação. E a gente tem uma criatura aqui, que são os desfiadores, que é uma criatura super bizarra, super peculiar. Ela é meio capaz de, não sei nem explicar, mas o nome dela, tipo, ela desfia as pessoas ao seu redor. Eu fiquei com dificuldade até de imaginar isso, mas ela meio que cruz, ela é capaz de assumir a forma de uma pessoa que ela desfia e se recompõe enquanto aquela pessoa. É um negócio muito doido, tá, gente? E esses desfiadores, eles servem esses deuses do ferro negro que foram banidos há um tempo atrás. Aí, por causa dessa confusão gigante de seres, criaturas e configurações, e a guilda dos ladrões, a guilda dos alquimistas, a associação dos vermes rastejantes, os anciões dos carniçais, eu senti uma falta muito grande de ter na edição, no final, um glossário, um pequeno guia de definições, tá? Porque assim, ele vai dando as definições ao longo do caminho, mas assim, você recebe um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco acolá. E não necessariamente no momento em que ele tá dando aquela explicação, aquela criatura, ela é relevante. Por exemplo, ele vai explicar um pouquinho dos homens de cera bem no começo. Ele fala assim, eles são criaturas que patrulham a cidade. Aí passa mais um pouco, daqui a pouco ele te dá uma outra explicação, que é um complemento àquela primeira. Só que se você já não deu tanta atenção àquela primeira informação, você não marcou, talvez já não saiba mais onde encontrar de novo, pra você chegar no final do livro e ter costurado toda uma série de informações sobre uma criatura específica que ela não foi explicada por inteiro da primeira vez que ela aparece. Só que assim, tem muita coisa pra gente prestar atenção aqui. Muita coisa mesmo. Então eu realmente senti falta de ter realmente uma síntese de conceitos de cada uma dessas coisas. Mas principalmente vai ajudar bastante quando a gente tiver o segundo volume. Porque assim, eu não sei quando vai sair o segundo volume desse livro aqui no Brasil. Talvez demore 1-2 anos pra gente ter. E levando em consideração a forma como o autor descreveu as coisas desse livro, eu duvido que ele vai fazer um recap no próximo, sabe? Então esse é o tipo de livro que tem muitos elementos e que era importante a gente ter. E aí daí até pra fazer isso de várias formas diferentes, que não só um glossário, podia ser, sei lá, um marcador de página, alguma coisa assim. Enfim, mas vamos aguardar, vai que no segundo volume a gente tem isso, ou a gente vai ter uma consolidação melhor de conceitos aqui. Eu não tive dificuldade de ler o livro, tá, gente? Apesar dessa minha falta de conexão com os personagens, não necessariamente dependo disso pra andar na história. Obviamente, se eu me conecto com os personagens, eu fico mais engajada na trama, mas eu não tive nenhuma dificuldade com o fluxo narrativo desse autor. Foi o meu primeiro contato com ele. Esse aqui é o primeiro livro do autor. Eu acho que ele traz uma proposta bem interessante de universo. É uma coisa que mistura as várias coisas, que tem um tom sombrio, que tem vários personagens e apresenta um plot que tem tudo pra avançar daqui pra frente. Mas é uma história que, dependendo da forma como a gente for olhar pra ela, esse primeiro livro parece um pouco bagunçado também, da forma como ele apresenta esses conceitos pra gente, e especialmente a hora em que ele resolve pontuar certas coisas aqui, ou criar certos vínculos aqui, ou
trazer de volta certas memórias aqui. Eu entendo que isso possa trazer uma confusão muito grande para o leitor, que ele não consegue ficar acumulando informações, né? Eu sei que tem muita gente que é assim, que se ele não receber o conceito inteiro, ele se sente muito afogado em ficar tendo que costurar essas coisas o tempo inteiro. Mas tem um outro fator aqui que é interessante, que é o fato de que o livro, o tempo inteiro, ele precisa da sua atenção. O tempo inteiro ele tá te entregando algo novo, tá te trazendo algo para te acrescentar. Só que isso também causa essa sensação de tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente não tá conseguindo focar necessariamente em um plot da história ou receber todas as informações para compreender exatamente tudo que aquela história tá te passando. Estar lendo uma história de fantasia faz com que você precise suspender, né, a sua crença de realidade, mas estar lendo esse livro precisou que eu suspendesse ainda mais. Por quê? Porque eu não conheço todas as regras desse mundo, porque eu sinto que se o autor não me dá uma definição fechada sobre um conceito e ele tá a todo momento acrescentando alguma coisa nesse conceito, significa que eu não sei se esse conceito que ele me deu é o conceito principal, é o conceito válido, é o conceito que eu tenho que acreditar. Então, toda vez que acontece alguma coisa maluca ou acontece algo doido, eu não necessariamente tenho as informações pra eu questionar, sabe? Pra eu rebater. E aí o leitor, ele tem que ir aceitando as coisas que vão acontecendo na trama, porque tu não tem informações suficientes ou definições talvez consolidadas o suficiente desde o início pra te rebater certos acontecimentos ou pra te prever certos acontecimentos aqui com certos personagens, né? Tipo, fulano foi descrito dessa forma, então eu entendo que da personalidade dele, ele nunca vai fazer tal coisa, mas aí você vira a página, anda 4 capítulos, ele vai fazer essa coisa, porque essa personalidade não foi bem consolidada. E aí tem leitor que vai ir na onda e vai achar muito legal essa confusão toda, e para alguns leitores talvez o livro não explique as coisas o suficiente, né? Daí vai depender da experiência de cada um e de como cada um encara essa história. Dentro de tudo isso, eu tive uma experiência positiva com o livro, eu gostei da história, eu acho que é uma história diferente, uma história com um tom estranho, de novas configurações, que traz um pouco de diferencial pra ele, porque tem coisas aqui que são peculiares dele, como essas criaturas e essas configurações, mas ao mesmo tempo é um livro em que a base tá interessante, que é basicamente o world building, é essa cidade, é a história dessa cidade, que basicamente é praticamente todo o world building que a gente tem aqui, mas precisa arrumar a casa. Precisa arrumar a casa pro leitor entender completamente o mundo em que ele tá caminhando, para que o próximo livro não seja um livro de desconforto, especialmente porque você não vai pegar o segundo livro para ler logo que você terminou o primeiro, então você vai precisar retocar algumas coisas na sua cabeça, e aí essas informações, elas precisam vir um pouco mais organizadas num próximo volume, para a série toda não ser uma confusão. Eu acho que também faz sentido um pouco esse tumulto de informações, levando em consideração que é um universo com muitas coisas, e que esse é o primeiro livro do autor. A essência do que ele tá trazendo aqui, né, a dinâmica da narrativa e a própria estranheza de algumas coisas aqui que não são comuns para tantas histórias, vai trazer um diferencial aqui que leitores de fantasia talvez estejam precisando. Comumente a gente lê muitas coisas semelhantes. Então, gente, se o livro interessou vocês, o link de compra tá aqui embaixo na descrição, tá? Usando por ele você me ajuda super e não paga nada mais por isso. Se você já leu A Oração dos Miseráveis, me conta aqui embaixo nos comentários. Deixe seu joinha pra ajudar com a divulgação, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!